Olá amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, vamos analisar esse empate na estreia do Paysandu no quadrangular, Paysandu 1, Volta Redonda 1. Antes de começarmos a falar do jogo, análise do jogo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deem like nesse vídeo, que é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Aqui no YouTube é um projeto inicial, é um projeto novo, nós já estamos há mais tempo no Facebook, por exemplo, temos 45 mil seguidores no Facebook, aqui é o pontapé inicial, também estamos no Instagram e no TikTok, então façam isso, se inscrevam no canal e deem like aqui no vídeo, por favor. Vamos analisar então esse empate do Paysandu na Curuzu. Não foi um bom resultado, é lógico, porque no quadrangular é importante que a equipe vença todos os seus jogos em casa e tente buscar algum ponto fora. Quando a equipe tropeça em casa, como o Paysandu tropeçou em casa, não tem jeito, o Paysandu não venceu, o Paysandu tropeçou em casa, o Paysandu vai precisar buscar pontos fora. O empate não é bom, mas também não é o fim do mundo, né? O Paysandu vai jogar contra o Botafogo da Paraíba e Amazonas, que eu acredito que o Botafogo tem plena chance de conseguir a vitória tanto em Belém, como conseguir pontuar também fora de casa. Então o Paysandu está mais do que vivo nessa disputa, mas agora não dá para errar mais. Já errou na primeira rodada que não venceu, agora não pode errar mais. Por exemplo, contra o Amazonas que perdeu na sua estreia, o Paysandu não pode perder. Mas tem que buscar ponto fora de casa e vai ter que ser assim, vai ter que ser feito. Depois o Botafogo da Paraíba em casa, o Paysandu vai precisar vencer também. Enfim, não permite erros o quadrangular final da Série C. E o Paysandu sabe muito bem disso, de experiência própria, né? Então vamos lá, falar um pouquinho do jogo. Primeiro, a questão da arbitragem. Eu não gosto muito de falar de arbitragem aqui no canal, eu prefiro focar mais no jogo. Eu só falo quando tem um erro claro, e teve um erro claro em favor do Paysandu, né? Contra o Paysandu, né? Que naquele lance que o Mário Sérgio sofre a falta, o juiz já tinha apitado, ou seja, já não estava valendo nada, mas ele tinha que ter dado a lei da vantagem, porque a bola sobrou para o Nicolas Careca, que emendou um torpedo de fora da área, fez um golaço, só que o jogo já não estava valendo, era sim necessário ele dar a lei da vantagem. Depois Volta Redonda reclamou na mesma questão, que a bola sobrou e realmente para um atacante em lance ia ser perigoso contra o Paysandu, mas o juiz não deu a vantagem, tinha marcado a falta. Enfim, esse foi o erro da arbitragem no jogo de ontem. Não vamos ficar batendo muito nessa tecla, porque muitos meios de comunicação já ficam batendo nessa tecla. Vamos falar assim do jogo para não. Porque o Paysandu apresentou alguns problemas. Temos que falar desses problemas para não ficar falando só para questão da arbitragem, mas fica aqui registrado. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Wellington Carvalho, Kevin, Robinho, Jaci Maranhão, João Vieira, Vinícius Leite, Mário Sérgio e Careca. No segundo tempo ainda entraram o Leandrinho no lugar do Robinho, Arthur no lugar do Jaci Maranhão, Ronaldo Mendes no lugar do João Vieira, Juninho no lugar do Vinícius Leite e o Mirandinha no lugar do Careca. Vamos analisar a segunda etapa um pouquinho mais para frente e essas substituições. O Paysandu começou o jogo muito bem, fez uns 20 primeiros minutos muito bons, por mais chegou a esse gol, né, que o juiz acabou tendo marcado a falta antes, sofreu o primeiro gol. Logo na sequência fez um gol, então o Paysandu começou com ímpeto, começou tentando atacar, começou tentando agredir como deveria ser. A torcida compareceu e fica aqui um registro, uma nota muito especial para a torcida feminina e a torcida infanto-juvenil, adolescente do Paysandu que compareceram na Curuzu, uma festa incrível, uma festa muito bonita, incentivaram, você escutava os gritos da torcida o tempo todo, então foi muito importante para a equipe do Paysandu. O Paysandu sofre o gol de uma jogada, vamos falar primeiro o gol sofrido, que foi o gol lá do Volta Redonda. Ele sofre o gol de uma especialidade da equipe carioca. A equipe carioca é a equipe mais veloz da Série C. E uma preocupação que eu tinha do Paysandu era justamente, contra o Volta Redonda, é justamente essa jogada do Volta Redonda. A transição ofensiva rápida ou o ligamento rápido, a ligação rápida da defesa para o ataque. Numa dessa, a bola foi lançada ao Ítalo, sendo que na disputa com o Wellington Carvalho. Sendo que o Wellington Carvalho estava na frente do Ítalo, ou seja, tinha todas as condições de interceptar a bola, fazer uma falta, alguma coisa que seja, né, bloquear. Só que ele perde muito fácil essa bola, com extrema facilidade ele perde essa disputa. O Ítalo ganha na corrida com ele, com muita rapidez, muita facilidade. O Wellington Carvalho tinha a oportunidade de fazer a falta fora da área, não fez dentro da área. Então assim, o Wellington Carvalho erra duas vezes. Primeiro porque perdeu na velocidade num lance que a bola estava até mais para ele do que para o atacante do Volta Redonda. E depois por ter feito a falta dentro da área e não fora da área. Pênalti bem marcado. O Ítalo, o artilheiro do Volta Redonda e para mim o melhor jogador
da Série C converteu e fez 1-0 para o Volta Redonda. Então você pega um cenário de Volta Redonda 1-0, Volta Redonda um time extremamente veloz. A defesa do Paysandu estava perdendo quase todas nessa velocidade, tanto o Wanderson quanto o Wellington Carvalho e até o próprio Chassi Maranhão estavam perdendo na velocidade. Uma transição defensiva do Paysandu muito deficitária nesse primeiro tempo, muito lenta, muito vagarosa, perdendo na velocidade para os jogadores de Volta Redonda, Edilson perdendo na lateral direita também em velocidade. Talvez só o Kevin, que eu faço um parênteses, o Kevin jogou bem, tanto no apoio, quando ele fez o gol, vamos tratar do gol, como também ele ajudou também na parte defensiva. O Kevin foi um jogador importante também na parte defensiva, então um jogador que destacaria no sistema defensivo do Paysandu. Mas a resposta do Paysandu foi 2, 3 minutos depois, né? O cruzamento do Robinho, a bola desvia no lateral do Volta Redonda, no lateral esquerdo do Volta Redonda, e sobra para o Kevin que aí teve um ímpeto de atacante mesmo, né? Invadindo a área, assim tem que ser. Lateral aparecendo na área, fechando no segundo pau, e ele na pequena área concluiu a jogada, empatando o jogo, que deu um respiro para o Paysandu, porque você fica com 1-0 dentro de casa, já passa um filme de outras competições, outros quadrangulares na sua cabeça, a própria torcida também, então você consegue empatar, consegue apaziguar um pouco as coisas, e o Paysandu no primeiro tempo ainda tentou buscar a virada, sempre com essa preocupação dessa transição defensiva. Na segunda parte, eu me decepcionei um pouquinho mais com o Paysandu. Eu esperava mais do Paysandu. O Paysandu não sofreu tanto defensivamente como sofreu na primeira parte. Então o Paysandu conseguiu equilibrar no seu sistema defensivo, conseguiu se equilibrar um pouco melhor. Só que eu esperava mais do ataque bicolor, do sistema ofensivo bicolor. O Paysandu não deu nenhum chute certo no segundo tempo. Ele deu 7 chutes na segunda etapa, nenhum certo. Então é muito pouco. O Paysandu precisava chutar certo no gol. Teve um lance que o Nicolas Careca rouba a bola do zagueiro da equipe do Volta Redonda, invade a área e no lugar de cruzar, de tocar, nem precisava fazer um cruzamento, toca dentro da área, na linha do pênalti, na marca do pênalti. Tinha o Mário Sérgio e o Robinho entrando livres, mas ele finaliza muito mal, era a bola do jogo, essa aí do Edilson no último lance da partida, né? Só que eu considero essa específica do Nicolas Careca a bola do jogo, porque era só ele tocar de lado que o Mário Sérgio e o Robinho fariam ou poderiam fazer o segundo gol, o gol da virada bicolor, mudaria o jogo, mas ele finalizou e finalizou errado. Ou seja, o Paysandu não finalizou nenhuma vez certa na segunda etapa. Para um time que precisava vencer, porque quem precisava vencer no jogo de ontem era o Paysandu. Para um time que precisava vencer, é muito pouco. O Paysandu precisava arriscar mais com qualidade, chutar mais qualidade, exigir do goleiro, né? Que se o goleiro dava um rebote faria o gol, mandava para escanteio. Então o Paysandu precisava realmente finalizar e finalizar com mais certo para o gol. Então eu considero a segunda etapa um pouco decepcionante da equipe do Paysandu. Vai precisar de mais. Vai precisar de mais ímpeto ofensivo, de mais qualidade ofensiva para conseguir os resultados, porque, como eu disse, quadrangular final da Série C não permite erros, não permite morosidade, não permite, vamos tentar no outro jogo. Você tem que pensar que cada jogo, cada minuto é uma final. Se o Paysandu vence o Volta Redonda, já ia para a liderança do grupo e deixava o Volta Redonda e o Amazonas a 3 pontos de distância. Então esse tem que ser o pensamento. Vamos lá. Jogador por jogador dos 11 que entraram. O Matheus Nogueira não foi tão exigido, teve o pênalti, mas não foi tão exigido do jogo. Uma partida razoável, porque fez o que dava para fazer. O Edilson ele dá uma constância melhor do que o Anailson na lateral direita, né? O Anailson é um jogador bem limitado mesmo, não tem condições de ser titular da equipe Paysandu, principalmente numa fase dessa. Só que o Edilson também tem suas limitações, tanto defensivas quanto ofensivamente, né? Mas aí é uma questão também de elenco, formatação de elenco, mas hoje o Edilson é o titular da posição e tem que ser. Outros tem que ser também titular da posição é o Wanderson, o Wellington Carvalho. Questão do Wanderson, Wellington Carvalho é a questão da velocidade. O Wanderson perdeu uma bola, quase ia perdendo uma bola no primeiro tempo, que ele saiu dividindo até com o Matheus Nogueira, né? Até lesionou sem querer o Matheus Nogueira naquele momento, mas a bola era toda para ele deu uma pane lá nele na hora. E o Wellington Carvalho, no lance do pênalti que nós tratamos aqui, também muito lento nas jogadas. A defesa do Paysandu é uma defesa lenta. Então tem que jogar sempre de uma maneira mais compactada, tem que ter uma organização defensiva boa, tem que fazer a transição defensiva de qualidade, porque se depender da velocidade dos zagueiros, vão perder. O Wellington Carvalho, por exemplo, sempre perde na corrida. O Wellington Carvalho no 1 contra 1 é complicado. Então, ontem ficou demonstrado isso também.
O Kevin, como eu disse, também se destacou na lateral esquerda, se destacou nesse sistema defensivo do Paysandu, tanto no apoio, principalmente na hora do gol, quanto defensivamente. Defensivamente, ele deu uma contribuição boa para a equipe. No meio-campo, tivemos o João Vieira, o Jaci Maranhão e o Robinho. O Jaci Maranhão é aquele jogador mais marcador, né? Foi o primeiro volante, aquele jogador um pouco mais marcador. João Vieira muitas vezes jogava mais do lado dele, mas tentava atacar um pouco mais, porque é um jogador que pode sair mais pro jogo, tem uma qualidade mais no passe do que o Jacé Maranhão. Tomou o cartão amarelo, o Maranhão, fiquei preocupado com isso para a segunda etapa, mas por causa da velocidade da equipe do Volta Redonda, mas como o Paysandu conseguiu conter o Volta Redonda e o Volta Redonda também abaixou o ímpeto, abaixou a marcha para a parte final, o Jacé Maranhão conseguiu se controlar em relação à falta e foi até quase o final do jogo antes de ser substituído pelo Arthur, né? O João Vieira esperava um pouquinho mais, contribuiu, mas esperava um pouquinho mais em transições ofensivas, um pouco mais de velocidade. E o Robinho também compôs o meio-campo, tentando armar o jogo. Foi importante, deu assistência do gol, né? Caindo pelo lado direito, porque o Robinho não é aquele meio-campo centralizado, aquele 10, sabe, característico, 10 centralizado, não. Ele, durante sua carreira, ele era aquele meia, mas sempre caindo mais pela direita. Agora, aos 35 anos, já não tem a mesma velocidade. A questão física para ele sempre pesa também no final do jogo, por isso que ele sempre tem de ser a ser substituído, ainda mais com a chuva, o campo mais pesado. Mas contribuiu dando assistência do gol, poderia ser mais participativo na segunda etapa, mas também, assim como muitos jogadores diferentes do Paysandu, não conseguiu ser. No ataque, Mário Sérgio, Careca e Vinícius Leite. Vinícius Leite abaixo. Vinícius Leite, para mim, destoou desse trio ofensivo. Vinícius Leite não vem bem e desde que ele chegou ao Paysandu, ele vive mais baixos do que altos, né? Então, o Vinícius Leite era um jogador importante que estivesse bem, porque é um jogador que desse trio ofensivo é um jogador que tem mais velocidade, que poderia ser o homem mais criativo desse trio ofensivo. Nicolas Careca e Mário Sérgio têm praticamente a mesma função, mas na partida de ontem, Nicolas Careca jogou mais aberto na direita, deixando o Mário Sérgio mais centralizado. Careca teve uma participação boa, fora a questão do gol, teve uma participação boa no primeiro tempo, no segundo caiu, e teve a falha dele, que nós citamos aqui, que eu citei aqui, que ele não fez o toque para o Mário Sérgio ou para o Robinho para fazer o gol, então assim, perdeu uma grande chance. Mário Sérgio participou pouco, a bola não chegou tanto nele. Quando chegou no segundo tempo, num cruzamento, ele cabeceou quase na pequena área para fora, então perdeu uma grande oportunidade, mas é um jogador perigoso, o jogador mais perigoso do Paysandu, mas tem que ser mais criado oportunidades para eles. No segundo tempo entraram alguns jogadores, né? O Ronaldo Mendes entrou, o Juninho entrou, no lugar do Vinícius Leite. O Paysandu jogou praticamente com um volante só, que foi o Arthur, que substituiu o Jacé Maranhão, ou seja, o Hélio dos Santos fez substituições para o Paysandu tentar a vitória, por isso que entraram jogadores como o Ronaldo Mendes, mas também não conseguiu criar tanto. O Juninho conseguiu ainda sassaricar um pouquinho, dar um pouco mais de velocidade, porque o Juninho tem isso, né? Ele tem uma velocidade, ele tem um drible, ele tenta dar um passe, ele tem uma dinâmica um pouquinho maior, um pouquinho melhor. Às vezes é afobado no lance, toma uma decisão errada, mas isso também é do jogador. É a primeira vez que ele disputa uma terceira divisão, um jogo decisivo, mas ele dá uma velocidade melhor ao ataque bicolor. Então, o Hélio dos Anjos fez algumas substituições para deixar o Paysandu mais ofensivo, mais criativo. Mas como disse, o Paysandu pecou, né? Pecou, foram 7 finalizações na segunda etapa, nenhum chute, né? Nenhum chute certo, e o Paysandu acabou não vencendo a partida. Para o próximo jogo contra o Amazonas, o Paysandu vai praticamente completo, fora de cartões não vai ter problema nenhum, ainda mais que zerou os cartões, né? Zeraram os cartões, e só 2 jogadores do Paysandu que tomaram os cartões, que é o primeiro cartão nesse quadrangular final. E o Paysandu vai precisar da vitória contra o Amazonas. Precisa corrigir esses erros contra o Volta Redonda. O Paysandu precisa saber que tem que partir mais para cima, que cada jogo é uma decisão, que tem que chutar para gol. Se não chutar para gol, como não chutou no gol certo no segundo tempo contra o Volta Redonda, não vai vencer seus jogos, não tem jeito. Mas a expectativa ainda é boa, o Paysandu tem tudo para conseguir essa classificação, vai pegar o Amazonas e para mim o Paysandu vive melhor o momento que o Amazonas. O Paysandu tem todas as condições, como venceu na primeira fase, né? A primeira vitória do Hélio dos Anjos na Série C, quando ele chegou, foi justamente contra o Amazonas, e agora também tem tudo para vencer o Amazonas lá e vai precisar da vitória. O que a gente sabe que tem que pontuar, não pode perder. É corrigir, é tentar melhorar essa questão, como eu falei, principalmente da segunda parte que me decepcionou da equipe do Paysandu, mas agora o Paysandu tem que pensar no próximo jogo, corrigir os erros e tem uma semana para trabalhar até o sábado no jogo contra o Amazonas.
É isso, amigos. Como eu disse, espero que tenham gostado do vídeo. Vamos ao longo da semana também fazer vídeo comentando um pouco mais sobre esse jogo do Amazonas e Paysandu, que é a próxima final do Paysandu é contra o Amazonas. E deem like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.